Basicamente, o tecido conjuntivo é o tecido que estabelece e mantém a forma do corpo. Ele é responsável pela ligação entre células e órgãos e ainda dá suporte mecânico a estas entidades, organizando-as de forma correta. Uma analogia usada tradicionalmente para exemplificar são os tijolos, que são as células e órgãos, e o cimento, tecido, que é o tecido conjuntivo, que os une. O tecido é formado por três componentes: fibras, células e substância fundamental, com predominante presença de matriz extracelular, que são as fibras mais substância fundamental. As diferentes quantidades e qualidade desses é o que o define. As características e funções de cada tipo de tecido conjuntivo. As principais células existentes no tecido conjuntivo são os fibroblastos, que controlam o crescimento e a diferenciação celular, os leucócitos, que é a defesa de produtores de anticorpos, e as células adiposas, e que estocam gordura para as reservas energéticas. Encontramos o tecido conjuntivo em tendões e ligamentos, aponeuroses, cápsulas envolvendo órgãos, membranas orgânicas e constituindo o estroma, tecido de sustentação de órgãos. Aliás, existem 4 tipos de tecidos conjuntivos, que são os tecidos conjuntivos propriamente dito, o tecido adiposo, tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Vamos falar um pouco sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido faz a estruturação e o suporte. Pode ser frouxo ou denso. O frouxo suporta estruturas que estão sujeitas a pequenos atritos e pressão, preenchendo espaços entre células, suportando as células epiteliais e em torno dos vasos sanguíneos e nas membranas serosas. O denso, de mesma composição que o frouxo, possui menor quantidade de células e abundantes fibras colágenas, oferecendo assim resistência e proteção ao tecido, e menos flexível e mais resistente à tensão. Já o tecido adiposo é composto por células adiposas, obviamente. Ele é o maior depósito corporal de energia armazenada em forma de lipídios. Serve para modelar a superfície do corpo, sendo responsável pelas diferenças de silhuetas masculinas e femininas. Forma com X sobre a pele, oferecendo importante proteção contra choques mecânicos, por exemplo, na planta dos pés, na palma das mãos e nas nádegas. E como a gordura não é um bom condutor de calor, o tecido adiposo constitui ainda um isolante térmico para o corpo. Agora iremos falar do tecido cartilaginoso. Já esse tecido, com a consistência rígida, oferece suporte para os tecidos moles, reveste também as superfícies articulares, absorvendo choques e facilitando o deslizamento dos ossos nas articulações. É o principal constituinte dos ossos no feto e no recém-nascido, diferenciando-se em tecidos ósseo e promovendo o crescimento da criança. Agora iremos falar sobre o tecido ósseo. Tecido ósseo, já como diz o nome, constitui os ossos. O principal constituinte do esqueleto, dá o suporte ao corpo e proteção e protege órgãos vitais, exemplo do cérebro na caixa craniana e os pulmões e o coração na caixa torácica. É o apoio dos músculos esqueléticos, proporcionando movimentos úteis ao membro. Também é responsável por proteger e alojar a medula óssea, formadora das células sanguíneas, e ainda tem a função de depositário de cálcio, fosfato e outros íons, possibilitando regular a liberação destes no sangue quando é necessário. Bom,
Nós agora iremos falar sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial é definido como um tecido de células justapostas, unidas por uma fina camada de substância fundamental, quase inexistente em alguns casos. Não vascularizados, se alimentam por difusão através de capilares sanguíneos dos tecidos conjuntivos, diretamente ligados a eles. Existe uma membrana basal entre os tecidos que possibilita essa troca sem espaço intercelulares. Encontramos o tecido epitelial na epiderme, onde ele é responsável pela proteção contra atritos e traumas, desidratação e agentes nocivos existentes no ambiente externo. Há também os epitélios internos, que envolvem os órgãos e têm funções como absorção de água e alimentos, trocas respiratórias e secreção. Existem ainda os secretores ou glandulares, com objetivos específicos de produção de suor, sebo, lágrimas, muco, leite e sucos digestivos. Os epitélios podem ser classificados com base em diferentes critérios. Temos a forma das células, que é os pavimentosos. Temos um exemplo de endotélio, é fino, de espessura variável, reveste o coração, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Os mais finos capilares sanguíneos e tem a parede formada apenas pelo endotélio. Temos os cúbicos, os cilíndricos, que é os prismáticos, também no número de camadas celulares. Simples, tem apenas uma camada celular. Estratificados, que são vários. E os pseudostratificados, mais raros, com uma só camada de células de diferentes alturas. E os de transição, mistos, com poucas camadas, sendo as células superficiais diferentes das basais. As funções: tem o ectoderme, que são os epitélios de revestimentos externos, que é o epiderme como boca, fossas nasais e orifício retal. O endoderme, epitélio de revestimento de tubo digestivo, da árvore respiratória do fígado e do pâncreas. Mesoderme, endotélio de vasos sanguíneos e linfáticos. E mesotélio, que é revestimento de serosas. Bom, é isso aí. Nós somos do primeiro MSI, com o projeto de biologia para falar sobre os tecidos conjuntivos e epitelial. E até mais.